Olha, 8 horas e 12 minutos. Agradecer o Kilson Johnny pelas informações aqui no Notícias da Boa, tá bom? Minha querida Amanda, tá no ponto a entrevista, Amanda? Vamos lá conversar com... Pois não, Amanda? Ah, tá certo. Vamos lá, são 8 horas e 12 minutos. 8 e 12 na capital do estado do Piauí. A gente vai conversar a partir de agora com o doutor João Antônio de Deus, né? Ele é cirurgião plástico pela Universidade Federal do Piauí e tem residência em cirurgia geral pelo IASPE, que é o Instituto de Assistência Médica do Estado de São Paulo. Ele vai conversar conosco a partir de agora, meu querido Efraim Ribeiro, porque quando a gente fala naquele procedimento de lipo, automaticamente vem na nossa cabeça a questão da mulher. Mas você sabia, Efraim, que muitos homens estão procurando também fazer esse procedimento. E o doutor vai explicar uma nova modalidade, que é a Lipo HD. Bom dia, doutor Antônio, seja bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Eu queria que o senhor pudesse começar já explicando a diferença entre a lipo clássica e a questão da Lipo HD. Bom dia, Matheus. Bom dia, Efraim. Bom dia a todos os telespectadores da TV Jornal e Notícias da Boa. A Lipo HD, na verdade, ela está em evidência nos últimos 2 anos. E ela é uma modalidade um pouquinho diferente da lipo tradicional. A lipo tradicional nada mais é, Matheus, do que você retirar a gordura sem fazer muitas definições musculares. E o conceito que está em cima da Lipo HD é aquela lipo que você vai buscar pacientes que têm uma estrutura muscular mais forte, mais evidente, e vai lipar em determinadas regiões com mais afinco, vai ficar mais desenhado, como as pessoas chamam, né, os six-pack, como os americanos falam, e algumas bordas musculares, desenho mais delineado. Essa é a principal diferença entre uma lipoescultura clássica e uma Lipo HD. A gente entender melhor. Não é todo o paciente que pode fazer esse procedimento. Vamos supor aquela pessoa que tem aquela barriguinha mais para frente, né? Ela se enquadra nesse perfil de fazer essa Lipo HD? Exatamente, a sua observação é muito importante, Matheus. Nem todo paciente é candidato a uma Lipo HD. A gente recebe muito esse tipo de pergunta no consultório, nas redes sociais. Doutor, eu quero fazer uma Lipo HD. Então, sim, existem alguns critérios para você ser elegível a esse procedimento. E por que elegível? Porque se você fizer fora dos critérios, o paciente fica frustrado. O profissional e toda a equipe que cuida também fica, porque não vai obter um resultado melhor possível. Então, que paciente é candidato a Lipo HD? Em primeiro lugar, o paciente precisa estar num peso adequado. Pacientes com sobrepeso importante, pacientes em obesidade, eles não são candidatos a essa cirurgia, porque não vai haver estrutura muscular para você poder definir na cirurgia. Além do peso, ele precisa ter uma rotina bem definida de exercícios físicos. Mais uma vez, a Lipo HD é para definir musculatura que é forte, aquele paciente que tem uma boa estrutura e que não tem definição porque há uma camada de gordura na frente. Então, ele precisa ter músculo atrás, numa condição adequada para você poder definir, localizar, desenhar, marcar antes de operar. Então, basicamente, a dieta é importante, hábitos de vida em relação a atividades físicas e um peso adequado. Riscos de fazer esse procedimento. Matheus, tudo na vida envolve riscos. E você deve controlar o máximo possível. Eu sempre falo um exemplo, se você atravessar a rua, existe o risco. Se você atravessar na faixa, durante o dia, olhar para um lado, para o outro e for com calma, os riscos de ter um acidente diminuem. A cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia é do mesmo jeito. Não existe procedimento invasivo, não existe procedimento cirúrgico sem riscos. Então, toda cirurgia envolve riscos, que podem começar no procedimento de anestesia, podem ser relacionados à cirurgia em si, ao pós-operatório, a como aquele paciente vai responder àquele trauma cirúrgico. Então, os riscos, eles sempre estão nos rondando, infelizmente. Qual é o papel do médico, qual é o papel do paciente? Cercar-se o máximo possível de cuidados para esses riscos serem os menores possíveis. Então, o paciente, ao ir para uma sala cirúrgica, ele já deve ter sido avaliado antes, deve ter feito exames de sangue, exames de coração, exames de tórax, saber se está tudo bem com a saúde dele, uma entrevista com o anestesista, e aí você vai para a cirurgia. Segundo ponto, na cirurgia propriamente dita, deve-se procurar sempre uma equipe qualificada. Nossa saúde é o nosso bem mais precioso. A gente está vivendo essa pandemia, a gente está vendo quão importante é a saúde em relação a qualquer outra coisa. Você vai se operar, você vai para um centro cirúrgico, é a sua vida que está ali,
procure uma equipe qualificada, não vá no oba-oba da internet, não procure somente porque sua amiga fez. Sua amiga fez? Ótimo, pesquise informações sobre aquele cirurgião, aquela cirurgiã. E Doutor, terceiro ponto, hospitais com estrutura adequada. Então, se tem UTI, você vai de multiplicidade. Então, quando você junta um paciente em boas condições, bem avaliado antes, bons exames, uma equipe cirúrgica treinada, capacitada, certificada, isso é informação pública, é muito fácil de você ver se aquela equipe é certificada. E um hospital, uma estrutura física adequada, esses riscos diminuem. Eu sempre falo para os meus pacientes, esse risco, mas ele pode chegar num índice bem pequeno se você obedecer a esses cuidados. doutor, uma dúvida também. Você falou da questão que não é todas as pessoas, não é? Os que estão acima do peso não podem fazer esse procedimento. Mas em relação aos adolescentes, tem alguma restrição? Os adolescentes, Matheus, eles passam por uma fase muito intensa de transformações físicas, emocionais, psicológicas. Então, não é recomendado você fazer grandes mudanças corporais até que essas mudanças estejam mais ou menos estabilizadas. Isso não é um critério muito definido na literatura. Em adolescentes masculinos, dos 18 anos à frente, tá? Em meninas, dos 16 à frente. Mas sempre, quando você tem uma faixa etária de menor de 20 anos, é sempre bom discutir com a família. O adolescente ele não deve tomar essa decisão sozinha e uma equipe responsável não vai fazer isso. Vai conversar com a família e com o adolescente para saber se aquele é o melhor momento, se aquele realmente, se aqui vai mudar a vida como a pessoa acha que vai mudar, porque muitas vezes a paciente e o paciente colocam na cirurgia a mudança da vida inteira, como se todos os problemas que ele está passando fossem resolvidos com a cirurgia, e isso não acontece. Ele é um aspecto importante da vaidade, é um aspecto importante da autoestima e do bem-estar. Então, principalmente na adolescência, esses cuidados devem ser observados. Às vezes é muito melhor você postergar essa cirurgia para um momento de maior estabilidade emocional, de maior estabilidade social, de autoafirmação, do que operar muito precocemente, você criar mais um problema na vida daquele adolescente. Efrem? Doutor, eu gostaria de saber se, na verdade, ela é mais estética, né, de que essa cirurgia. Exatamente, Efraim. A lipoescultura, quase sempre ela é realizada com finalidade estética. Existe lipoescultura para tratar deformidades, claro, principalmente se você precisar de gordura por algum tipo de deformação, queimadura, acidente, você precisa de volume de gordura, e fazer uma lipoaspiração com finalidade reparadora. Mas a maioria dos casos, ele é feito, né, em relação à parte estética. E eu digo também sempre que a estética ela não tem nenhum problema de ser encarada de uma maneira saudável. A estética, ela faz parte do autocuidado, do auto-amor, da saúde e de você gostar de quem você é. E existe um limite, né? A estética não pode vir acima de tudo. A estética a preço, ela é perigosa. A estética, por estética, eu acho que não é o melhor caminho. Tá? Mas a lipo-HD, que sem dúvida nenhuma, foi um procedimento de avanço de uma lipoescultura tradicional e a finalidade é estética daqueles pacientes que estão acostumados a ter hábitos de vida, exercício e querem uma maior definição muscular. É como o senhor faz com um paciente que às vezes leva a fotografia de um ator, de uma celebridade que viu banhando na praia, que viu uma foto. Normalmente eles usam isso como parâmetro. Como é que o senhor faz para dizer que às vezes ele não é um Brad Pitt? Efrem, fala a verdade. Precisa falar a verdade. Então, se você era o Brad Pitt antes, se você quer ficar como o Brad Pitt ficou depois, tudo bem, mas nem todo mundo era o Brad Pitt antes. Então, o que é mais importante para a gente saber como você vai ficar é como você era. Então, é muito fácil, na cabeça de um leigo, de uma pessoa que não trabalha exatamente com isso, trazer uma foto e querer ficar daquele jeito. Mas eu sempre explico que não é assim que funciona. Infelizmente, né, seria muito bom se a gente trabalhasse igual o Photoshop. A gente vive no mundo social que as pessoas querem virar filtros, elas querem virar a celebridade que está lá toda photoshopada, toda digitalmente, a vida assim. Então, eu estou cansado de falar para os pacientes, falo rotineiramente, perfeição, não é mágica, é um ser humano igual a você e você vai ter limitações de resultado. Então, quando você alinha muito com o seu paciente, as coisas andam bem, as coisas fluem bem entre o paciente e o médico, porque não é só o paciente que sofre quando ele fica insatisfeito, o médico também
também sofre. Então, essa conversa ela é fundamental. É muito melhor não operar caso não haja esse alinhamento de expectativa do que você operar e as duas partes ficarem frustradas. Então, trouxe foto de internet, a gente aceita numa boa, vamos conversar para saber se você tem algo parecido com esse corpo para ficar dessa forma aqui. Se não tiver, é falar a verdade, jogar limpo, jogar aberto. Um bom médico, ele não é um vendedor. O bom médico, ele é um médico, acima de tudo. Então, ele não existe para vender nada para ninguém, ele não existe para vender cirurgia. Ele treinou, ele estudou uma vida inteira para poder estar capacitado de oferecer o que a ciência evoluiu, o que há de melhor em relação a técnicas, a tecnologias utilizadas, aparelhos, mas ele não está lá para vender sonhos, ele está lá para contribuir com o trabalho dele da melhor forma e mais falando Matheus. O Matheus não pode ser um Vin Diesel, mas ele quer, porque quer ser um Vin Diesel. Não, Matheusão, eu não sei como é que tá ele na academia, se tá treinado, mas se não for tá longe, doutor, tá longe, viu? Doutor, para a gente finalizar, o senhor participou recentemente de um curso, né, de especialização em lipo HD. Como é que tá a procura hoje? Olha, Matheus, a gente tem observado um aumento importante. Tem muitos pacientes que estão migrando de um desejo em fazer uma lipo tradicional para uma lipo HD. São modalidades distintas, são espectros de uma mesma cirurgia, tudo lipo, mas a lipo HD ela tem um viés um pouquinho, tem alguns detalhes técnicos que são aplicados e a gente está sempre procurando se aperfeiçoar. O cirurgião que trabalha com lipo HD ele não pode parar de estudar, ele não pode parar de aprender sobre as novas tecnologias, sobre as tendências. E exatamente por isso a procura tem aumentado pela exposição na internet, pela exposição de blogueiras, pela exposição de programas em rede nacional de pessoas que fizeram. E é como eu digo, a expectativa ela sempre tem que estar alinhada com a realidade. Se isso não acontecer, o paciente precisa repensar e aquele cirurgião que se for responsável precisa falar a verdade. Então a procura aumentou muito em relação ao que você observava há 4, 5 anos atrás. Tá certo, agradecer o doutor Antônio de Deus trazendo essas informações em relação a Lipo HD, Efrem. Tá vendo aí, Efrem? Não adianta você levar aquela foto que você me mostrou lá, porque eu acho que não vai dar muito resultado não, viu, Efrem? Obrigado, doutor. Eu que agradeço, obrigado, Matheus, obrigado, Efrem. E se tiverem igual o Vin Diesel, vão ficar igual o Vin Diesel, hein, Efrem? Um abraço, nem no caso tô igual o Vin Diesel, viu? Obrigado, um abraço pro senhor. Valeu.